O meu nome é João Ferreira e, em 1981, tive uma experiência de quase morte que mudou a minha vida para sempre. Quero partilhar esta história para que todos saibam que existe algo além deste mundo. Tudo começou com uma simples ida ao dentista. A minha mãe levou-me para uma consulta de rotina, onde foi detectada uma cárie. Decidiram usar gás hilariante, que na altura era chamado de lar doce. Ainda me lembro da dor que sentia durante o procedimento. O dentista estava na sala com a assistente, enquanto a minha mãe observava sentada numa cadeira. Ouvi o dentista dizer à assistente: "Aumenta a dosagem", referindo-se ao óxido nitroso. Poucos segundos depois, comecei a sentir algo estranho, como se estivesse a flutuar para fora do meu corpo. De repente, estava no teto do consultório, a olhar para baixo. Vi o dentista a trabalhar nos meus dentes, a assistente ao lado e a minha mãe sentada. Tentei chamá-los. "Olá, olá. Conseguem ouvir-me?" Mas ninguém respondeu. Logo a seguir, senti uma força a puxar-me para além do teto. Comecei a subir em direção ao céu, entrando no local que parecia um portal ou túnel. Era um espaço imenso, completamente escuro, e a velocidade a que me movia era indescritível. Tudo estava envolto numa escuridão profunda e inquietante. Cheguei a um ponto onde tudo começou a abrandar, e comecei a ouvir melodias suaves e tranquilas. Essas harmonias transmitiam uma paz que não consigo descrever. No final do túnel, uma luz magnífica e resplandecente abriu-se diante de mim, iluminando todo o céu. O que via não era com os olhos físicos, mas através do meu olhar espiritual, o olho da mente. O meu corpo físico continuava no consultório do dentista, mas a minha essência estava ali, a experienciar algo extraordinário. O céu que presenciei era diferente de tudo o que alguma vez tinha visto. Não era o céu como o conhecemos, mas uma perfeição de beleza indescritível. Tudo irradiava amor e energia numa intensidade avassaladora. À minha direita, avistei portões enormes e dourados, de uma altura e largura impressionantes, que pareciam conduzir a um lugar sagrado. Logo depois, fui levado para um jardim deslumbrante. No reino espiritual, o conceito de tempo desaparece. Não sei dizer quanto tempo passei lá. Era como se a minha alma e o meu corpo espiritual tivessem recuperado a sua verdadeira essência e regressado ao lar. Enquanto flutuava por aqueles campos infinitos e perfeitos, tudo ao meu redor era sublime. As árvores, as folhas, as rosas e todas as flores. Cada detalhe tinha uma beleza imaculada que transcendia qualquer descrição. Não há palavras que possam descrever com precisão o que estava a viver naquele momento. Enquanto flutuava por aquela paisagem divina, sentia uma energia vibracional de paz que me conectava a tudo ao meu redor. Não havia pensamentos negativos, nem vibrações baixas. Era como se estivesse finalmente em casa, num lugar que só posso chamar de paraíso. De repente, um ser angelical apareceu na minha direção, movendo-se suavemente pelos campos, como se estivesse a levitar. Tinha longos cabelos loiros, olhos azuis cristalinos e uma presença espiritual que irradiava pureza. Sem me tocar, mas através de uma vibração energética, guiou-me por entre os campos até um outro jardim. Esse jardim era incomparável, um lugar de euforia indescritível. À medida que ela me conduzia por essa energia vibracional, conseguia sentir os seus pensamentos, a profundidade do seu amor emocional. Logo, levou-me para a esquerda, onde avistei um banco de jardim. Ali, sentadas, estavam duas pessoas idosas. O ser angelical afastou-se lentamente, aproximando-se dessas duas pessoas. Quando se viraram para mim, percebi que eram os meus avós. A minha avó tinha falecido no início daquele ano, e o meu avô, que nunca cheguei a conhecer, pois faleceu antes do meu nascimento, estava ali também. Ele parecia ter cerca de 60 anos, mas não como um homem de 60 anos no reino físico. Olhou para mim com ternura e disse: "Olá, netinho." Eu respondi com um sorriso: "Avô." O meu coração encheu-se de amor e alegria, porque finalmente podia conhecê-lo. Virei-me para a minha avó e disse: "Olá, avó." Ela olhou para mim fixamente, mas não estava a sorrir. Isso deixou-me um pouco confuso. Então, apontou o dedo para mim e disse de forma firme: "Volta agora." Eu pedi quase a suplicar: "Avó, só mais um momento, por favor." De repente, senti uma força a puxar-me novamente para o túnel, numa velocidade assustadoramente rápida. Enquanto era levado de volta, trazia comigo a consciência do amor que tinha vivido e das coisas que tinha visto. Eu não queria regressar. Não queria voltar ao reino físico. Queria permanecer com eles. Ainda me lembro que, a certa altura, parei completamente no túnel, mas dessa vez,
Já não ouvia as melodias suaves que antes me tranquilizavam. As pessoas frequentemente perguntam: o que foi mais assustador na tua experiência de quase morte? Uma das coisas mais marcantes foi a sensação de que talvez nunca voltasse a ser encontrado, nem pelos meus pensamentos, nem pela minha mente consciente ou espiritual. Tentava reconectar-me ao céu, mas, ao chegar novamente à luz do outro lado, fui puxado de volta de forma abrupta. Desta vez, a velocidade foi intensa. Atravessei o céu rapidamente através de um portal imenso, algo invisível aos olhos físicos, mas claramente perceptível pelo olhar espiritual. Passei pelo teto do hospital e, de repente, estava de volta ao meu corpo, como se estivesse a deslizar para dentro de uma luva. Sabia exatamente onde estava e tinha plena consciência de onde tinha estado. No entanto, enquanto estava do outro lado, no céu, este mundo físico parecia não ter mais importância. Tenho a sensação de que, quando morremos completamente, há experiências ainda mais profundas para vivermos nesse outro lado. Aquele lado é de pura felicidade. Não consigo encontrar palavras que expliquem melhor, mas parecia ser o nosso verdadeiro lar, o lugar ao qual realmente pertencemos. Quando finalmente acordei, lembro-me de que estava a respirar com dificuldade. Descobri que tinha tido uma reação alérgica ao óxido nitroso, algo que ninguém sabia até aquele momento. Foi por causa disso que a minha respiração parou. Tentei explicar o que tinha acontecido. Quando recuperei a consciência e voltei para casa, disse à minha mãe: Mãe, estive no céu. Mas isso foi nos anos 80, em 1981. Naquela altura, era muito difícil para as pessoas compreenderem esse tipo de experiência. Muitos já tinham ouvido histórias parecidas, mas não havia internet nem programas sobre pessoas que relatavam ter estado no céu. As pessoas não acreditavam em nada disso, mas o lugar onde estive não tem explicação. Hoje, com 54 anos, posso afirmar ao mundo com toda a certeza: continuamos a viver, não morremos. A parte mais assustadora de viver neste reino físico aqui na Terra é pensar: não quero morrer porque tenho medo da morte. Esse medo é compreensível para todos nós, certo? Especialmente para mim. Mesmo depois de passar por essa experiência, ninguém quer morrer. O medo da morte e da dor, a ideia de ser enterrado a 6 palmos de profundidade ou algo assim, é algo que nos assombra. Mas aqui está, esta lição de vida tem um propósito. Hoje, vejo-me como um mensageiro. Alguém que está aqui para ajudar pessoas ou famílias em luto, pessoas que dizem: nunca mais verei o meu ente querido. Eu prometo que isto é verdade. Não é um mito. Você irá reencontrá-los novamente. Todos nós somos energia, uma energia vibracional, e, quando estamos do outro lado, recuperamos a nossa verdadeira forma e essência. Hoje, as pessoas perguntam-me como somos do outro lado. Eu respondo sempre que parecemos o ajuste perfeito da energia da nossa alma, uma verdadeira perfeição. Aqueles que, aqui na Terra, têm membros amputados, sofrem de cegueira ou possuem qualquer tipo de doença, não carregam essas limitações no outro lado. Lá, estamos na nossa forma perfeita, no contorno ideal da nossa energia e beleza. Eu não vi Deus de forma física, porque a luz onde estava era Deus. A luz era o Criador, a luz é tudo. Ela é a verdadeira essência de tudo o que existe e está vivo. Deus é a luz.